nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, mais uma vez, começarmos um culto ao nosso Deus. Adorar a Ele, que é digno de louvor, digno de honra, digno de glória. E nós estamos aqui para fazer isso. Eu e você temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Muitos gostariam de estar aqui e não podem nesse momento, mas nós podemos. E louvado seja Deus por isso, porque nós estamos aqui. E nós vamos estar adorando a Deus. Os nossos irmãos, muitos deles estarão assistindo da sua casa, porque querem participar e vão ser abençoados também. Então, a você que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe, que seja um momento da presença de Deus na tua vida, que a tua casa se encha do Espírito Santo nesse momento, assim como o Espírito Santo de Deus possa encher esse lugar aqui com a glória dele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar para iniciar nesse momento. Te damos glória, Senhor, e engrandecemos o Teu nome. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ó Pai amado, grandioso és Tu, não há outro Deus. Tu és o único Deus. Tu és o Deus que age e interage com cada um de nós. Tu és um Deus presente. Tu és um Deus que tem nos socorrido. Tu és um Deus que tem nos sustentado. Tu és um Deus que tem nos protegido. Tu és um Deus que está sobre todos nós. E nós, ó Pai, queremos Te prestar um culto a Ti, ó Pai. Queremos prestar uma adoração verdadeira. Senhor, que Tu possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, possa engrandecer o Teu nome, ó Pai amado. Que todos os atos, que todas as palavras, que todos os gestos, que todos os momentos, ó Pai, possam ser para glorificar o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos. Pai querido, o desejo do nosso coração é estar na Tua presença. E nesse tempo, ó Pai, com tanta dificuldade, ó Pai amado, no nosso coração está o sentimento que estava no coração de Davi, quando ele disse: um só dia na Tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Pai querido, nós apreciamos estar na Tua casa. E é um momento tão maravilhoso que nós, ó Pai, agora nos quebrantamos diante de Ti. Entendemos, Senhor, que somos pecadores e por causa dos nossos pecados, Senhor, não somos dignos de estar diante de Ti, mas também compreendemos a Tua misericórdia, Pai querido, e a Tua graça que torna possível chegarmos à Tua presença. Por isso, Pai, humildemente nós estamos na Tua presença pedindo: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa, ó Pai, aquilo que nós fizemos, ó Pai, que não deveríamos ter feito, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, ó Pai, sem medir as consequências. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos pelas nossas omissões, e que assim, Senhor, a nossa vida possa ser a expressão de louvor e adoração ao Teu nome. Seja engrandecido e exaltado nessa noite. Queremos, ó Pai, dar a Ti tudo aquilo, ó Pai, que nós temos de melhor. Ó Pai amado, é muito pouco, mas o que temos nós vamos Te dar. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Ó Espírito Santo, enche esse lugar com a Tua presença. Cada vida, cada coração, enche esse lugar, inunda esse lugar com a Tua graça, que possamos sair daqui aquecidos, impactados, transformados, renovados pelo poder do Senhor. Nós Te adoramos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém, amados? Você que está nos assistindo pela internet, nossa igreja está cumprindo todas as regras de segurança que foi instituído, que foi colocado pelo Ministério da Saúde, o distanciamento, a higienização, máscara. Todos os irmãos estão da câmera para trás, por isso não estão aparecendo, mas ainda vou dar um jeito de mostrar a vocês. A igreja está bonita, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos aqui. Você também, saiba, você pode vir com segurança à igreja, respeitando todas as normas, todas as orientações de segurança, e assim juntos vamos adorar ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com cânticos nesse momento? Me
Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. E o momento de oferta é um momento que nós estamos adorando a Deus e engrandecendo a Ele por aquilo que Ele nos deu. Nós não damos porque queremos receber. Nós damos porque já recebemos. Nós estamos devolvendo a Ele. Então é com adoração e é segundo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Dízimos é uma questão de obediência, oferta é gratidão. E nós vamos diante do Senhor como adoradores. E aqueles que estão nos assistindo pela internet, há formas que você pode estar contribuindo, através do QR Code e do aplicativo. Mas você que está aqui pode trazer o seu dízimo e oferta também. Se você estiver em casa e você não quer usar os meios eletrônicos, você pode separar o seu dízimo e a sua oferta e em um momento propício no domingo você pode trazer aqui. Então você pode separar agora que nós vamos orar e consagrar e quando você então puder, você dará e colocará na presença do Senhor. Vamos estar orando e consagrando nesse momento. Senhor, nós colocamos diante de Ti um pouco da provisão, Senhor, que Tu confiou a cada um de nós. Pai querido, nós já somos, ó Pai, sustentados por Ti. E em meio, ó Pai, a tantas dificuldades, Tu tens sido provedor na nossa vida. E nesse momento, Senhor, nós colocamos aqui, nós estamos, ó Pai, com o coração agradecidos, crendo que Tu vai continuar nos sustentando, mas acima de tudo, reconhecendo que até aqui é o Senhor quem nos ajuda. Por isso, Senhor, nós Te adoramos com os nossos dízimos e ofertas. E seja dada a Ti honra, glória e louvor. Consagre, Senhor, esses dízimos e essas ofertas para a glória do Teu nome, hoje e todo sempre. Amém e amém. Vamos adorar. Eu quero orientar você a vir com calma, Não venha numa fila curta, mantenha a distância, Venha por um lado, volte pelo outro, para que a gente possa vir com segurança e tranquilidade. Amém, irmãos? Mais um louvor, que é um louvor que eu gosto muito, que fala: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada sem esse Deus que nos dá força, que nos dá vigor, que nos esconde sobre as asas dele, que nos dá abrigo, que nos dá segurança, mesmo em meio a tanta coisa acontecendo. Só por Ele nós vamos obter a vida eterna, e só Ele nos traz a segurança, amém? Quão grande é o meu
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Seja adorado, Senhor, sobre todo o nome é o teu. Nós te damos honra, glória e louvor para todos sempre. Aleluia. Como o nosso Deus é grande. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos estar pregando hoje e intercaladamente eu vou pregar muitas outras vezes sobre o mesmo personagem. São 16 mensagens que eu preparei falando sobre a postura de um discípulo, de um discipulador, com base no rei Davi. Então eu vou estar intercalando, domingo sim, domingo não, eu vou estar pregando sobre Davi, e eu quero te incentivar a acompanhar essa série de mensagens, porque ela é muito especial, é uma das mais especiais. Eu levei muito tempo estudando e trabalhando em cima, e Deus trabalhou muito na minha vida. Eu aprendi muito com esse personagem e com o que Deus tratou com ele e também me tratou. Então, quero convidá-lo a estar lendo nesse momento 2 Samuel, capítulo 7. Mantenha aberto, porque nós vamos ler mais depois, mas versículo 8 diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Senhor, nós adoramos, cantamos, e agora, Senhor, nós estamos prontos para ouvir aquilo que Tu tem a nos ensinar. Que seja o Espírito Santo falando com cada um de nós. Toma, Senhor, esse lugar, e que nossa mente, nosso coração possa estar totalmente abertos para receber o que Tu queres falar nessa noite. Que estejamos sensíveis e que, ó Pai, Tu faça em nós e através de nós tudo aquilo que Tu queres fazer e seja glorificado. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos irmãos, irmãs. Em uma igreja que se fala de discípulos e discípulas, a Igreja Metodista tem usado muito essa temática já há anos. É imprescindível que saibamos que discípulos e discípulas, em primeiro lugar, são servos. Quem entende aqui de forma diferente está equivocado. Aqueles que se impõem achando que é alguma coisa, está equivocado. Aqueles que se omite achando que não é nada, também está equivocado. Porque todos nós somos chamados a um propósito. Deus não fez ninguém para ficar só aí boiando. A minha vida, a tua vida, a cada um que está assistindo e ouvindo, saiba de uma coisa: a tua vida tem um propósito que foi criado por Deus. Ninguém simplesmente apareceu. O problema é que nessa história, nessa questão de discípulos e discípulas, nessa questão ministerial, nessa questão de cumprir uma missão, sempre vai ter esses dois tipos de pessoas. Pessoas que querem ser, fazer
porque acham que são, e aqueles que se esconde, se omite porque acha que não é nada. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Deus escreveu uma história para todos nós. Nós somos chamados para fazer parte dessa história, queridos. Você foi planejado, você foi projetado, você foi desenhado, ponto por ponto, pelo nosso Deus. Ah, pastor, mas aí parece que deu errado. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Você consegue imaginar Deus errando? Deus fazendo um rascunho, o rascunho deu errado? Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não erra. Só que muitos de nós queremos escrever a nossa própria história, ser o autor e nos enquadrando nos pontos que eu mencionei ali em cima, ou se impondo, ou se omitindo, fugindo. Muitos de nós queremos ser dono do nosso nariz, e lembre que eu já falei aqui, já preguei sobre o pecado lá do Éden, quando na verdade o homem quis, ser igual a Deus, induzido pela serpente que a serpente falou para a mulher: é certo que vocês não vão morrer, Deus não quer que vocês comam, porque quando comerem, assim como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E muitos acham que pode ser independente, e por isso que as coisas ficam difíceis, por isso que os rumos parecem que vão tomando distâncias. Mas acontece que o discípulo servo, ele não inventa a sua história. Ele se encontra na história do Senhor. Isso é o que faz a diferença, irmãos. A questão não é você inventar uma forma de viver, você inventar um projeto, você se inventar a tua história. Eu sou o autor da minha história. Querido, melhor do que ser autor da sua história é você se encontrar na história que o Senhor escreveu para a tua vida. Quando a gente se encontra, a nossa vida toma outro rumo. É interessante, você está com a Bíblia aberta? Vamos mudar um pouquinho, volta para o livro anterior, 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, versículo 1 em diante, conta a história desse camarada que eu vou estar aqui falando por várias vezes, que é Davi. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra e dize: vim para oferecer o sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não
atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, e Samuel, porém, disse: tampouco esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: são esses todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazer-o, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo e de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é esse mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. Que história linda, né? Que história apaixonante. Davi era o 8º filho de Jessé, neto de Obed. Ele era bisneto de Ruth, a moabita. O mais novo e o mais desprezado dentre os filhos de Jessé. Davi, ele era um pastorzinho, sem reconhecimento, sem expectativas, mas com muito zelo pelas ovelhas do pai dele. Davi, ele não tinha muitas habilidades. Eu costumo dizer que Davi, aqui, ele tinha 3 habilidades. Se tinha mais, eu não sei, a Bíblia não fala, mas 3 eu enxergo na Bíblia. Uma delas, ele cuidava muito bem das ovelhas. Ele cuidava. Não sei se você sabe, mas a ovelha, animal, ela é míope, não enxerga muito bem. Por isso ela precisa de ajuda, por isso ela está sempre em grupo, por isso ela está sempre seguindo alguma coisa. Ela tem aí um grau de 7,5, mais ou menos, de miopia. Quem entende de miopia, quem já sabe o que isso significa. Então Davi, ele era cuidadoso, ele tinha zelo pela ovelha. Essa era uma habilidade, ele sabia lidar com a ovelha, ele entendia das limitações da ovelha. A segunda habilidade de Davi era que ele tocava harpa. Ele era um músico, um bom músico. E a terceira, ele sabia usar uma funda como ninguém. A funda era uma espécie, era um couro, uma tira com couro no meio que se usava para jogar pedra. O bodoque, o estilingue, é uma evolução dessa funda, mas é mais ou menos isso. E Davi era muito bom nisso. 3 habilidades só, mas desprezado, desconsiderado. Ele, o menor dos filhos, era aquele que era totalmente marginalizado. Esqueciam que ele estava lá para o pasto. A tal ponto, olha só o que a história nos conta. Veio o sacerdote, chamou Jessé, foram fazer um churrasco.
né? Se fosse hoje, ia ser chamado de churrasco. Vamos fazer um banquete, vamos fazer um churrasco aqui, e todo mundo, a família de Jessé inteira, todos os filhos têm que estar. Jessé tinha 8 filhos. Quantos ele levou para o churrasco? 7. Davi nem convidado para o almoço foi. Um evento importante, mas ele foi tão desprezado que nem convidado para estar nesse banquete, nessa festa, nessa reunião, ele foi. Então Davi, ele era assim, abandonado. Tinha tudo para dar errado. Você sabe aquele tipo de pessoa que você olha para a história, e talvez você já tenha até conhecido alguém que já falou isso, ou quem sabe você mesmo já falou isso. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Pais que não são atenciosos, desprezado pela família, pelos irmãos. Tem uma pessoa que eu admiro muito. Assim que acabar essa quarentena, ele vai vir aqui, né? Talvez até nos assista. É o pastor Wilson Santos. Eu sempre conto a história dele. Eu aprendi a tocar e cantar cantando música dele. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Pastor Wilson Santos, ele não tem nenhum parente. Ele foi jogado no lixo quando nasceu. Foi encontrado na lixeira. Ele foi menino de rua, morou na rua, morou em orfanato. A história dele, ele vai contar pessoalmente. Sabe uma pessoa que tinha tudo para dar errado? Tudo para dar errado. Sou apaixonado por aquele negão. Com todo carinho e respeito, sou apaixonado por ele. E ele vai estar aqui. Já era para ter estado, mas a gente não previa essa quarentena, mas no tempo certo. Tinha tudo para dar errado. Sabe? Tem gente que tem tudo para dar errado. Não tem família, não tem paz, é desprezado, sofre discriminação. Parece que não era para ter nascido. Veja o que eu disse, parece. Na concepção humana. Mas como eu disse, a minha vida, a tua vida, é um projeto de Deus. Ninguém é um acidente. Ninguém é um acaso. Todos somos projetos de Deus. Tem pessoas que só vão dar certo por um milagre. Porque nasceram em um contexto totalmente... Agora, tem pessoas que nunca vão dar certo. Que isso, pastor? Sim, porque apesar de terem, às vezes, pais sábios, terem condições, terem tido acesso à informação, aprendizado, educação, não deram ouvidos para os pais, não deram ouvidos às pessoas que já passaram pela caminhada na vida por onde estão passando agora, e seguiram o seu próprio instinto, e geralmente o fim não é bom. O ideal é que a gente tenha pais abençoadores, sábios, condições, e que a gente também saiba honrar os pais. Esse é o ideal, só que é raríssimo nos dias de hoje, não é? Mas uma coisa eu posso garantir para você. Uma coisa te digo com certeza. Todos podem mudar a sua história. Todos. Ninguém
Ninguém tem o direito de dizer que falhou na vida e a vida acabou porque não teve a oportunidade. Todos podem mudar a sua história. Davi tinha tudo para dar errado. Davi tinha tudo para ser um fracasso. Crescer lá no deserto com as ovelhas do seu pai e morrer lá. Tinha todas essas possibilidades. De crescer se achando um nada. Sabe aquela história que até o pai diz assim, tu não presta para nada. A mãe fala assim, tu é um prestável. Você é um imprestável, não faz nada. Se você já disse isso, peça muito perdão a Deus. E peça perdão a quem você disse também. Porque ninguém deve ser desprezado. Deus não olha como a gente olha. Davi era uma dessas pessoas. O pai não ligava, os irmãos, então, esses... Irmão já é bênção, né? Sai atropelando, passam por cima do outro. Davi tinha tudo para dar errado. Mas olha só, quem é que Deus escolhe para ser rei de Israel? O improvável Davi. O improvável Davi. A última possibilidade, humanamente falando, era Davi. Ninguém pensava em Davi. Diz o texto que o sacerdote chegou ali, Jessé chegou com os filhos. Primeiro veio o maior, mais velho, fortão, guerreiro, corpo sarado. Camarada caminhava, andava de bicicleta, fazia escalada. O cara fazia tudo. Crossfit, mas não sei o que, fit. Nada fat igual o pastor, tudo fit. Camarada altão, parrudão, fortão, todo mundo olhou, até o sacerdote, até o homem de Deus, olhou para ele e disse, certamente é esse cara aí. Foi mais fácil do que eu pensei. O primeiro que entrou na porta é ele. E aí vem uma lição tremenda para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Aprenda isso hoje de uma vez por todas, para nunca mais esquecer. Deus vira para Samuel e fala assim, não é ele. Não atentes para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o... Querido irmão, pare de olhar para a aparência, tanto sua quanto dos outros. Quantas vezes nós recuamos porque nós achamos que não somos o ideal. Nós somos pequenos, somos desprezados, não somos nada. E quantas vezes desprezamos pessoas só porque não têm uma aparência. Deus não olha para a aparência. Não adianta me fazer de santinho aqui na frente, irmãos. Eu sou pastor de vocês, pastor Zenildo, sou santinho, tenho credencial de santo. Não adianta, irmãos. Eu posso até enganar os irmãos, só que Deus vê o coração. Você sabe o que vai acontecer no dia final se eu for um enganador desse? Todos vão olhar e falar assim, pastor Zenildo não vai nem passar pelo portão, já tem um elevador acesso exclusivo. Só que chega lá, Deus olha e fala assim, não te conheço. E aí, eu vou argumentar, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em demônio eu fui pastor de várias igrejas, inclusive da igreja do Castrioto. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso. E ele vai dizer, em meu nome? Não, no teu nome.
não te conheço, aparta-se de mim. Preste atenção, irmãos. O texto bíblico em Timóteo, se não me falha a memória, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Preste atenção, isso faz parte até de uma outra mensagem que eu vou pregar nos próximos dias, mas preste atenção, o fato de ser usado por Deus não quer dizer que eu fui aprovado por Deus. Deus usa quem Ele quer e como quer. Ele usa até Satanás. E eu já preguei aqui sobre isso. Como Deus usou Satanás para engrandecer o nome dele. O fato de ser usado não quer dizer que foi aprovado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Repare que situação de Davi. O improvável Davi. Tão improvável que nem chamado para ali foi. Entrou o irmão dele, o sacerdote, todo mundo sorriu e disse assim: é esse! E Deus falou com Samuel: não é. Vocês estão preocupados com a aparência? Não é por aparência. Aí veio o segundo irmão, segundo filho, segundo mais velho. Todos falaram assim: agora é ele. Não é. Depois veio o terceiro. O Senhor falou: não é. Veio o quarto: não é. Veio o quinto: não é. Veio o sexto: não é. Veio o sétimo: não é. E olhou, acabou a fila. Não tinha mais ninguém na fila. E aí então Samuel perguntou para Jessé: acabou os teus filhos? É só esse? Engraçado. Deus falou e Deus não erra, Deus não se engana. Deus falou que ia ungir um dos teus filhos. Não é possível, acabou o filho. E olha só o que Jessé fala. Na verdade tem mais um. Está lá cuidando das ovelhas, tadinho. É o mais novo, caçula, desajeitado. Não tem pinta de rei. Não tem pinta de guerreiro. É rapazinho, novinho, é simpático, formoso, até bonitinho. Mas não passa disso. Não sabe fazer muita coisa. Davi tinha um sentimento de solidão porque vivia isolado, sempre sozinho, com as 3 habilidades que eu mencionei ainda há pouco. O que lhe restava era conversar com as suas amigas ovelhas. Imagine você, Davi com as suas angústias, porque todo mundo sofre, todo mundo tem suas angústias, quer conversar, e está lá sozinho, só tem ovelha. Imagine, Davi encostava assim numa pedra, olhava para a ovelhinha e começava a falar assim: gente, está tendo a maior festa lá. Meu pai nem me chamou, e não vão guardar nenhuma quentinha para mim. Gente, eu não sou nada. Eu não sou nada para o meu pai, eu não sou nada para os meus irmãos. Davi falando com as ovelhas. E vocês sabem o que as ovelhas respondiam para Davi? Bé. Era só isso. Esse era Davi. E Jessé falou assim: era só ele, menorzinho. Não pode ser ele. Improvável. Mas Samuel virou para Jessé e falou assim: então faz o seguinte, manda buscar ele, porque ninguém vai comer um pedacinho de carne, ninguém vai sentar na mesa, ninguém vai festejar, enquanto esse Davizinho não chegar aqui. Você já desprezou alguém? Você já foi desprezado por alguém? Saiba, Deus nunca se esqueceu de você. Você não precisa estar em evidência para Deus estar prestando atenção em você.
Você não precisa estar na internet, na televisão, seja onde for, para Deus prestar atenção em você. Você não precisa estar no altar, estar na frente, estar numa posição de destaque para Deus olhar para você, porque Deus olha para você o tempo todo. Deus conhece o teu coração. Ainda que você esteja lá isolado, esquecido, abandonado, ainda que ninguém se lembre de você, ainda que todos te desprezem, ainda que nem você acredite em você mesmo, Deus ainda assim está olhando para você, está atento em você, olhando para o teu coração. Ele sabe quem você é e Ele não se enganou com você. Ninguém vai festejar enquanto esse Davizinho não chegar. Aí, Jessé mandou chamar ele. Vamos chamar, vamos acabar lá com essa bobeira aí. Vamos ver o que o profeta vai falar, o que o sacerdote vai falar, o que Samuel vai falar quando ele chega aqui. Vamos ver. E aí foram lá, buscaram Davi. Chegaram lá e falaram: Davi, estão te chamando lá, Davi. Estão lá, tem que ir lá, vamos lá. Davi falou assim: eu? Esquisito, vamos lá. E chega Davi, sem saber do que se trata. Imagine todo mundo reunido lá. Imagine os irmãos de Davi. Um falando com o outro, cutucando, dando aquela cutucadazinha. Que absurdo. Agora a gente tem que esperar esse pirralho vir. Bem assim. Eu falei assim: que palhaçada. Imagine os 7 irmãos falando: que palhaçada. Precisa desse pivete vir? Mas aí chega Davi. Ele entra pela porta, todo mundo olha para ele. Sabe quando você chega numa festa e chama atenção, sem querer chamar atenção? Você não queria nem ser visto. Mas você entra e todo mundo, você chegou atrasado ou fez barulho, alguma coisa, todo mundo olha para você. Davi chega e todo mundo olha para ele. Só que não olha com cara de dia. Olha com aquela cara de desprezo. Diz assim: olha só me faltava essa. O improvável Davi. E ele chega, e quando ele aparece na porta, Samuel olha para ele. Deus fala: unge ele, porque esse aí é o rei que eu escolhi. Samuel olha para ele e diz assim: é ele. Jessé fala assim: você ficou louco, né? Não é. Eliabe olhou e falou: esse velho caduco pensa que é sacerdote agora, então pirou. Mas Samuel diz: não, é ele. Samuel pega um chifre, enche de azeite, que é assim que se ungia, a medida de um chifre cheio, chega diante de Davi. Davi ainda não entende, ninguém explicou para ele o que estava acontecendo. Todo mundo sabia, só Davi que não. Mas Davi entende que é um momento importante. Davi se ajoelha. Todos ficam ali com o olhão. E Samuel entorna o azeite sobre a cabeça de Davi. Aquele azeite escorre pelo seu rosto, escorre pelas suas vestes. Todos ali, na presença de todos que desprezavam Davi, Davi foi ungido pelo Senhor. Querido, não despreze ninguém, nem porque é muito fraco ou muito ruim, ou por qualquer situação, porque ele pode ser ungido na tua frente. Não despreze ninguém, aprenda a amar, aprenda a olhar com os olhos do Senhor, aprenda a ver como o Senhor vê, não por aparência, não por raça, não por nível social, não pelo que tem ou pelo que sabe. Aprenda a amar. Davi foi ungido na frente de todos aqueles que viviam humilhando ele. Que coisa gloriosa! O texto fala que a partir daquele momento,
Davi foi cheio da presença de Deus. Davi teve ali um momento tão forte. E aí, comeram, festejaram. Talvez aquele banquete foi até... criou indigestão para os irmãos de Davi. Mas festejaram, Samuel foi embora. E a partir daquele momento, a partir daquela unção, a partir daquele momento em que o óleo correu sobre a cabeça de Davi, a vida de Davi mudou. A vida de Davi foi outra. A vida de Davi foi tudo diferente. Só que não. Se você pensa que você vai ser ungido no dia seguinte, tudo vai ser diferente, você está enganado. Você sabe o que aconteceu? Acabou aquele dia. No dia seguinte estava Jessé do lado da cama de Davi. Levanta, moleque. Está pensando o quê? Só porque o sacerdote aí jogou azeite na tua cabeça, tu acha que agora já é rei? Trate de ir cuidar das ovelhas. Vai para lá, para o pasto, junto com as ovelhas. A opressão continuou. A falta de credibilidade continuou. O pai continuou ali agindo, desconsiderando Davi. Os irmãos desconsideravam Davi. Pensar, esse moleque agora vai ficar insuportável. Só por causa daquela palhaçada de ontem. Querido, muitos não vão acreditar no que Deus fez na tua vida. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Muitos vão continuar ainda zombando. Quando você chegar no trabalho, vai continuar a provação. Quando você andar pela rua, vai continuar a provação. As contas vão continuar chegando. A vida de Davi não se tornou mais fácil. Pelo contrário, talvez tenha se tornado até mais difícil. Provavelmente, a perseguição dos irmãos e do seu pai aumentou depois da unção que ele recebeu. Nada mudou. Ele voltou para as ovelhas. Chegou lá, tocou uma harpa, cantou uma música, sentou numa pedra, olhou para uma ovelha e começou a falar: olha, ontem foi um dia que eu nunca vou esquecer, hein? Só que o meu pai e meus irmãos estão morrendo de raiva. E as ovelhas... E ele falou assim: agora eu não sei o que vai acontecer. Como é que vai ser daqui para frente? E vocês sabem o que as ovelhas responderam? Como é que vocês sabiam? Encerrando, irmãos. Apesar do profeta, do sacerdote Samuel ter passado por todos os irmãos, apesar de que nenhum deles foi escolhido, apesar de mesmo assim eles estavam ali aguardando, apesar de Davi ter entrado e o profeta ter jogado o óleo na cabeça dele e diz: é ele. Apesar de tudo isso, apesar de Samuel testemunhar e dizer: eu estou diante de um rei, apesar disso tudo, ninguém acreditou. Só uma pessoa acreditou. Você sabe quem? Davi. Porque o texto diz que a partir daquele momento, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ainda que as coisas à sua volta ainda permanecessem aparentemente da mesma maneira,
Mas no coração dele havia uma diferença imensa. Havia algo muito diferente. Ele acreditou. Querido, você precisa acreditar na unção de Deus. Na unção que Deus derrama sobre a sua vida. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Talvez a tua família não acredite. Talvez os teus amigos não acreditem. Talvez o teu patrão não acredite, os teus colegas de trabalho não acreditem. Mas se você se quebrantou diante do Senhor, a unção dele veio sobre a tua vida. Acredite. Acredite. Por mais isolado que você esteja, Deus não parou de olhar para você. Deus acredita em você. Amém, amados? Paramos aqui. A próxima mensagem sobre Davi, não é semana que vem, mas a próxima, a gente vai continuar daí. Muita coisa acontece. Muita coisa. E temos muito para aprender com esse improvável Davi. Você pode até ser um improvável, mas você é um escolhido de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos ficar de pé. Quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Querido, querida, se você se sentiu alguma vez aí como um improvável, se você já foi humilhado, se você já foi desprezado, se nem você acreditou em você mesmo, está na hora de você deixar Deus derramar o azeite sobre a tua vida. Quero orar por você. Eu não vou chamar ninguém para vir ao altar, até por a questão mesmo do distanciamento. Mas se você quer dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu quero mudar o meu pensamento sobre mim mesmo. Talvez você já se achou muito quando não era nada. E talvez você se achou nada quando Deus te vê como muito. Talvez nessa noite você queira dizer, Senhor, eu quero mudar o meu pensamento. Eu achava que era, mas agora eu sei que não sou. E eu quero ser o que tu queres que eu seja. Talvez você vai querer dizer, eu achava que não era. Mas agora eu entendo que eu posso ser o que tu queres que eu seja. Preste atenção. A unção não vai mudar o dia de amanhã. A unção não vai mudar as coisas que estão à tua volta. A unção vai mudar você. A adversidade vai continuar vindo. A tempestade vai continuar vindo. As pessoas vão continuar não acreditando. Mas quando a gente tem o coração transformado, quando a gente tem o coração transformado, as coisas são diferentes dentro de nós. Então, se você quer dizer para o Senhor isso, convido agora você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar a mão sobre o teu coração, como um gesto de quem está dizendo, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero me ver diferente. Eu quero me encontrar na história que tu escreveu. Não quero eu escrever a história. Eu quero me encontrar na história que já foi escrita pelo Senhor. Ô Pai querido, Deus eterno,
Como nós precisamos de Ti, Senhor. Pai querido, muitas vezes, Senhor, nós somos como esse improvável Davi, esquecidos num canto, muitas vezes achando que estamos sozinhos, muitas vezes achando que fomos abandonados, que ninguém nos vê, que ninguém nos enxerga, mas, Senhor, entendemos que o Senhor nos vê. Pai querido, queremos nos submeter à Tua vontade e estar debaixo da Tua unção. Tu, ó Pai, Tu é quem nos encontra. E nós queremos agora, Senhor, como encontrados por Ti, entender, ó Pai, qual é o Teu propósito para a nossa vida. Queremos nos encontrar na história que o Senhor escreveu. Quantas vezes nós fizemos planos, Senhor, mas agora queremos entender os Teus planos e nos colocarmos no meio deles. Toma a nossa vida, Senhor, a minha e dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão em casa assistindo. Toma, Senhor, para que possamos ser transformados, para que, ó Pai, quando estivermos nas adversidades do cotidiano, a transformação na nossa vida possa fazer diferença e possa ser nítida, ó Pai, para testemunhar que o Senhor vive em nós. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Nós colocamos tudo diante de Ti, reconhecendo que Tu és o único Deus, a quem damos honra, glória e louvor, hoje e para sempre. Aleluia. Aleluia. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti, entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. E seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos seguindo a verdade, nós somos unidos em amor, nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus o Pai nós somos na comunhão do Espírito em uma aliança